servo de Deus, eu costumo dizer que nós não podemos tomar uma atitude, tomar uma decisão, mover um dedo, ou quem sabe tomar um passo à frente. Em outras palavras, para ser mais exato, tomar uma atitude, uma decisão, sem antes consultar o Senhor. E eu não poderia vir aqui um pensamento vazio, sem nada que pudesse oferecer. Então, o pensamento que eu gostaria de compartilhar seria a palavra que Deus colocaria no meu coração. Por isso eu estive orando ao Senhor, pedindo a Deus a direção de qual palavra. E Deus falasse comigo e viesse falar com você. E certamente falará com todos que nos acompanham nessa madrugada. E quando eu estava em oração, é como se o Espírito Santo dissesse: reporta aos meus filhos, entre filhos e filhas, servos do Senhor, reporta ao meu povo na face da terra a minha palavra. E uma coisa me chama muito a atenção, é que diante da ação poderosa do Senhor, ação criadora, de uma maneira que a eternidade ela ainda não existia. Eu sei que é um pouco complexo isso para você entender, mas eu vou fazer em breves palavras, de forma sucinta, de forma clara, elucidar o entendimento para que possamos fazer menção da Escritura Sagrada. Diz a Bíblia na boca do profeta Isaías, pastor Rodrigo, que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Fora de mim não há outro, diz o Senhor. E nós entendemos que até mesmo a eternidade, ela foi criada, foi uma ação soberana do Senhor. Antes que a eternidade existisse, porque o tempo ele se divide. Nós podemos fazer um aspecto aqui de uma reflexão sobre essa divisão do tempo. Existe o tempo de Deus, uma linguagem mais aprofundada, bíblica e teologicamente falando, é chamado de kairos no grego, é o tempo de Deus. E como se definiu o tempo de Deus no kairos? Antes que houvesse o aspecto temporal humano, que é o passado, é o presente e o futuro, o Senhor na sua eternidade, a eternidade ele já existia. De maneira que o profeta anuncia a profecia dizendo: de eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus, e fora de mim não há outro. O tempo Cronos, que é o tempo do homem na face da terra, a Bíblia nos faz entender em Eclesiastes 3 que abaixo da nuvem do céu, sobre a face da terra, há um tempo estabelecido da vontade de Deus para nós no sentido humano. Então isso nós chamamos no grego de Cronos. É a cronologia, é o tempo, é o passado, é o presente e o futuro. Pastor, está sendo bem claro, mas é um pouco complexo ainda para eu entender. Me permita fazer menção também de Isaías capítulo 43, versículo 13, quando o próprio Senhor fala na boca do profeta Isaías, profeta messiânico, que ele vai dizer: antes que houvesse o dia, eu era. Em outras palavras, o dia é o princípio do passado, presente e futuro. Eu era, eu já existia na eternidade. Aleluia, glória. Aleluia. Agora uma coisa me chamou a atenção. Peguei as Bíblias, coloquei na minha frente, no quarto, sobre a mesa. E Bíblias no sentido literal mesmo. Coloquei Almeida atualizada, a revista, né, atualizada no ano de 1993, que é a edição mais próxima da original. Peguei a Bíblia King James, que é uma Bíblia muito usada agora. Peguei também a outra Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, da qual queria compartilhar, além dessa aqui que eu carrego na mão, nesse momento. E a Bíblia de Jerusalém, ela é a mais próxima do original da Escritura Sagrada. E no verso 6 e 7 do Salmo 2, me permito fazer uma aula bíblica aqui, pastor. Salmos não tem capítulo. Se Salmos não tem capítulo, Salmos também não tem versículo. É até uma expressão errada falar Salmos 91, versículo 2, não existe isso. Salmos tem versos, porque Salmos no original são hinos, são louvores. Mas ela se divide em uma categoria, em duas classes. A primeira classe são poesias.
E a segunda classe são hinos de melodia. Então, de uma poesia clássica de Deus, relatando através do salmista Davi, Davi vai relatar uma poesia muito linda, porque fala de uma ação na eternidade, uma ação criadora. E essa ação criadora, no verso 6 e 7, ele vai estar dizendo assim: eu hoje te gerei, tu és meu filho. Ali é o Senhor, é o soberano Deus e eterno Pai, gerando uma alma na eternidade. E essa alma era a alma de Cristo. Qual é a diferença da alma de Cristo para a alma humana, a alma de Adão? A alma de Adão, que é a nossa alma humana hoje, no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz que do pó da terra, o Senhor tomou a estrutura do homem, criando. E após ter criado a biogênese, ou seja, toda a estrutura óssea, cartilagem, órgãos, toda a estrutura física do ser humano, a Bíblia diz que nas narinas do homem o Senhor soprou fôlego de vida. E o fôlego de vida penetrou pelas narinas do homem. E a Bíblia diz em Gênesis 2,7: e Adão veio ser alma vivente. Alma que nasce, alma que cresce e alma que perece. Agora em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer: assim como nós, no sentido humano, trazemos a imagem da semelhança do primeiro Adão, que é terreno, é da terra, também nós temos que trazer a imagem e semelhança, não do aspecto externo, não do aspecto físico, mas no aspecto interior da alma, a imagem e semelhança de Cristo. E ele vai retificar sua palavra dizendo que a alma de Cristo, ela é vivificante. Em outras palavras, a alma de Cristo, ela é eterna. E aqui eu posso fazer uma explanação da palavra, pastor, com a sua permissão. No Salmo 2, verso 7, Deus declarará ser ele seu filho. No Salmo 8, verso 6, todas as coisas serão postas debaixo de seus pés. Me permita fazer uma reflexão, porque se você for agora diante da Bíblia, da Escritura Sagrada, e pegar ela e abrir a Bíblia no livro dos Salmos, e você for esfolhear a Bíblia no Salmo 8, verso 6, você vai se deparar, está escrito assim: e Deus concedeu autoridade ao homem sobre tudo que há na terra, na face da terra. E Deus vai colocar essa autoridade sobre o homem, sobre os animais, até sobre a vida vegetal, sobre tudo na terra. Mas toda a terra que nós pisamos, ela na verdade são os cabelos, estrado dos pés do nosso Deus. A nuvem, a atmosfera que gira no globo terrestre, é o trono de glória. E nós estamos nessa madrugada diante da face do Eterno. O salmista diz que o Senhor está sentado